Putin está perdendo o controle dentro do Kremlin, e três coisas agora percorrem os corredores do palácio: medo, pânico e traição. O quinto ano da guerra, a vitória esperada nunca veio. A iniciativa está mudando de mãos. Os ataques profundos da Ucrânia estão atingindo refinarias, depósitos de combustível, linhas de logística, e a guerra, pela primeira vez, se espalhou para o próprio solo da Rússia. E ao fundo, um alarme muito mais silencioso está tocando. As reservas do país para tempos difíceis estão se esgotando, e é sob essa pressão que o palácio está rachando. Correspondências vazadas, acusações de um traidor no círculo interno, planos de fuga silenciosos, dois grupos em conflito ao mesmo tempo no mesmo palco. No meio de tudo isso, Putin recorre ao seu reflexo mais familiar, o medo e a purga. Hoje vamos abrir a anatomia desse desmoronamento interno, o vazamento que abalou o palácio, os dois campos dentro dele, as purgas movidas pelo medo, os cofres esvaziando e por que as eleições de setembro podem ser um ponto de ruptura. Como o império começa a rachar, não por um exército de fora, mas por dentro. Mas antes de abrirmos esse desmoronamento passo a passo, um pequeno favor. Análises independentes de guerra e geopolítica como esta têm sido suprimidas pelo algoritmo, e o vídeo não chega a muitas das pessoas que o desejariam. Inscrever-se, curtir e deixar até mesmo uma única palavra nos comentários nos ajuda diretamente a superar isso. Agora vamos começar com a primeira faísca deste desenrolar, o vazamento que abalou o palácio. Tudo começou com um vazamento. No início de julho, um grupo de hackers chamado Black Mirror e um canal anônimo chamado VCHKOGPU anunciaram que haviam vazado o arquivo de correspondência da proeminente chefe de mídia Ksenia Sobchak, mais de 350 GB abrangendo de 2015 a 2026. Entre as capturas de tela vazadas, um nome se destacou em mensagens que supostamente pertenciam a Sobchak, Andriy Yermak, o ex-chefe do gabinete presidencial da Ucrânia. Sobchak, por sua vez, rejeitou as capturas de tela como fabricadas. Mas o vazamento revelou outra coisa também. De acordo com as mensagens vazadas, Sobchak estava intervindo pessoalmente em como seu próprio veículo de notícias cobria a crise de combustível e o ataque de drones em Moscou, suavizando as histórias negativas. Em outras palavras, o vazamento também mostrou como o Kremlin encobre essas dores econômicas. E foi exatamente nesse ponto que Vladimir Solovyov entrou em cena. No início do seu programa de domingo à noite, sem nomeá-la diretamente, mas de uma forma que todos entenderam, ele mirou em Sobchak e sua mãe, a senadora Ludmila Narusova. Ele as acusou de trabalhar para traidores da pátria, de servir aqueles que fazem o trabalho dos serviços especiais estrangeiros por dinheiro. E então ele lançou a verdadeira bomba. Da frase, há alguém no círculo interno? Ele perguntou diretamente. Então, isso é uma conspiração? Para entender o peso disso, você precisa saber quem é Sobchak. Não uma jornalista comum, mas uma figura que concorreu contra Putin para presidente em 2018, uma candidatura que críticos dizem se encaixar perfeitamente no padrão de oposição controlada pelo Kremlin. Em outras palavras, a pessoa que Solovyov rotulou de traidora é alguém que veio de dentro do sistema por anos. Um propagandista acusando outro membro do regime de traição na televisão nacional é por si só uma fratura extraordinária. E para entender por que esse vazamento é tão devastador, você também precisa conhecer o nome por trás disso: Black Mirror, um grupo de hackers bem conhecido que há anos rouba e vende dados de pessoas próximas ao Estado russo. Desta vez, o arquivo em suas mãos não é a vida privada de uma pessoa. É um mapa da relação de censura midiática do regime ao longo de mais de uma década. É exatamente por isso que a verdadeira questão dentro do palácio não era o que Sobchak fez, mas quem mais está lá. Porque se toda a correspondência de uma pessoa pode vazar, quem pode ser o próximo? Essa incerteza transforma todos dentro do palácio ao mesmo tempo em suspeitos e potenciais vítimas. Então, por que essa acusação é mais do que uma disputa individual? Para entender a resposta, é preciso olhar para a linha de falha invisível dentro do palácio. De acordo com Rostislav Mursugulov, um comentarista que observou a política russa de dentro por anos e depois passou para a oposição, há dois principais grupos no Kremlin. De um lado, a ala mais controlada e mais liberal, representada por Sergei Kirienko, o grupo que usa figuras como Sobchak ou Nadezhdin como uma válvula de escape, uma ferramenta de discussão controlada para liberar a pressão na sociedade. Por outro lado, os Siloviki, os antigos camaradas de Putin como Igor Sechin e Sergei Chemezov, a linha muito mais dura que diz: a guerra deve continuar a qualquer custo. Segundo essa interpretação, o ataque de Solovyov a Sobchak é realmente uma luva jogada diretamente a Kirienko, porque Sobchak era um projeto útil para Kirienko.
Para a ala dura, ela era uma fraqueza, até mesmo um ponto de vazamento. À medida que o bolo econômico encolhe, a luta por recursos e influência entre esses dois campos se intensifica, e agora saiu de debaixo do tapete para as telas. A existência de tais facções no Estado russo não é novidade. O que é novo é a visibilidade da luta. Se um acerto de contas antes realizado a portas fechadas com sorrisos educados agora se transformou em acusações de traição em uma tela assistida por milhões, isso é um sinal de que o equilíbrio foi seriamente perturbado. Então, sobre o que esses dois campos estão realmente lutando? Na superfície, ideologia, mas a questão real é muito mais concreta. Quem vai conduzir a guerra e quem sobreviverá na ordem pós-Putin? Para a ala dura, a continuação da guerra é uma questão de sobrevivência, porque se a guerra terminar, os poderes extraordinários em suas mãos perdem seu significado. Para a ala controlada, um abrandamento medido é a forma de aliviar a economia e garantir a sua própria posição. É por isso que cada vazamento, cada eleição se torna um teste de força para ambos os lados. E nesses mesmos dias foi dado um passo concreto que parecia confirmar essa tensão, o momento em que o medo se transformou em expurgo. Em 10 de julho, o Ministério da Justiça da Rússia designou o político anti-guerra, Boris Nadezhdin, como agente estrangeiro. O Ministério o acusou de divulgar materiais de outros agentes estrangeiros e de espalhar informações falsas sobre o sistema eleitoral. A consequência foi pesada. Segundo a lei russa, agentes estrangeiros não podem concorrer em eleições, então Nadezhdin foi efetivamente impedido de participar das eleições de setembro para a Duma. Mas não parou por aí. Alguns dias depois ele foi detido, acusado de exibir um símbolo extremista em uma postagem que ligava à fundação de Navalny e proibido de deixar o país. Nadezhdin diz que as autoridades estão deliberadamente tentando sabotar seu esforço para concorrer, e Nadezhdin não estava sozinho. Naqueles mesmos dias, o selo de agente estrangeiro foi colocado em um escritório de campanha ligado a ele e em vários jornalistas também. Esta lei, em uso há mais de uma década, tornou-se agora uma arma que, com sua conotação de espionagem, isola a pessoa visada aos olhos do público e corta sua renda e margem de manobra. Portanto, a questão não é um único político, é um mecanismo que sistematicamente silencia todas as vozes de oposição antes das eleições, porque um regime amedrontado tenta extinguir até a menor faísca de oposição. E silenciar uma figura anti-guerra antes de uma eleição não é um reflexo de força, mas exatamente desse pânico. Uma rápida pausa. Curtir, um comentário de uma palavra e se inscrever ajudam diretamente este vídeo a alcançar muito mais pessoas, porque agora passamos para um lado muito mais pessoal deste pânico, como o mérito desmoronou dentro do palácio. Enquanto as elites devoram umas às outras, uma cena muito mais impressionante ocorreu em outro canto do palácio, e essa cena mostra mais uma face do medo, a paranoia da lealdade. É relatado que Putin deu à sua parente Anna Tsevileva um posto equivalente a major-general, conselheira de Estado de segunda classe. No entanto, a única experiência de Tsevileva relacionada ao militar é que ela trabalhou como psiquiatra hospitalar até a invasão em grande escala, depois se tornou empresária. Entre os oficiais de carreira, essa nomeação foi recebida com desdém porque esse posto normalmente é alcançado através de uma carreira que pode durar até 30 anos. Você tem que entender por que isso importa. Um líder dominado pelo medo confia em cada vez menos pessoas e ele começa a vincular sua confiança apenas ao sangue, ao parentesco, à lealdade pessoal. Conceder o posto que um oficial de linha de frente alcança após 30 anos de esforço a um parente sem ligação com a guerra com um simples gesto é exatamente a marca dessa insegurança, e isso gera uma raiva silenciosa dentro do exército porque, em um sistema onde a lealdade substitui o mérito, não são os mais capazes que sobem, mas sim os mais próximos. E isso não é apenas uma questão de injustiça, mas de competência. Se um exército travando sua guerra em seu período mais difícil é entregue a figuras escolhidas por lealdade em vez de aos seus comandantes mais experientes, o preço no campo é alto também. Então, a paranoia da lealdade corrói não apenas a moral do palácio, mas também o desempenho da frente. E tudo isso, visto não individualmente, mas em conjunto, desenha um padrão: pânico, purga, nepotismo. Páginas diferentes da mesma história. E o momento de toda essa tensão interna não é coincidência, pois um teste se aproxima no horizonte: eleições. De 18 a 20 de setembro de 2026, a Rússia terá eleições regionais e para a Duma em um único dia. E uma figura como Nadezhdin, sendo afastada do sistema no último momento, está precisamente relacionada a esse calendário.
Até mesmo os indicadores de mercado refletem que a chance de qualquer sucesso notável para os partidos de oposição foi reduzida. Segundo Murzagulov, sinais de uma queda nas taxas de aprovação de Putin estão aparecendo não apenas em pesquisas independentes, mas até mesmo em algumas fontes pró-governo, e isso cria pânico entre a elite antes da votação. Porque a guerra está indo mal, a economia está encolhendo e parte da elite vê isso, calculando silenciosamente. Como saímos disso? De fato, por trás desse pânico reside uma fragilidade estrutural da democracia gerida. Por décadas, o Kremlin construiu um equilíbrio ao realizar eleições e garantir seu resultado antecipadamente. Uma sensação de que há eleições para o público, uma garantia de controle para si mesmo, mas à medida que a economia encolhe e a aprovação diminui, esses dois objetivos começam a entrar em conflito. Forçar demais o resultado e a legitimidade é prejudicada, afrouxar demais e o controle escapa. É por isso que até a menor incerteza causa pânico, e as eleições regionais são especialmente sensíveis porque são o indicador mais próximo do verdadeiro humor em todo o país. Se até os partidos controlados perdem votos inesperadamente, isso significa que o descontentamento sob a superfície se transformou em um número pela primeira vez, a urna revelando a verdade que estão tentando esconder. Esse é exatamente o verdadeiro medo do Kremlin. E a voz que talvez resumiu esse pânico de forma mais aguda veio do exilado ex-oligarca Mikhail Khodorkovsky. Em sua visão, o poder de Putin sempre se apoiou em duas pernas, repressão e popularidade. Agora, a popularidade está se esvaindo e resta apenas uma perna, o FSB. Em outras palavras, Putin agora tem que se apoiar em uma instituição que nunca o respeitou e que ele também nunca respeitou. A conclusão marcante de Khodorkovsky, um homem sustentado por pessoas que não o respeitam, se assemelha mais a um fantoche do que a um homem forte. Mas a razão mais profunda para todo esse pânico não está nas páginas do palácio, mas nos cofres do país, porque o poder de Putin, no final, vem do dinheiro, do poder de comprar lealdade, de financiar a guerra, de alimentar a elite, e esse dinheiro está acabando. De acordo com o relatório de junho de 2026 do Instituto Kiel, os ativos líquidos do Fundo Nacional de Riqueza, o Fundo Soberano de Reserva do país, derreteram de 6,5% da renda nacional no início da guerra para 1,8% em abril de 2026. No mesmo período, o déficit orçamentário do primeiro trimestre excedeu a meta para o ano inteiro. As receitas de petróleo e gás caíram 45% em relação ao ano anterior. Além disso, de acordo com análises de mercado, Moscou já vendeu a maior parte do ouro em seu fundo, por algumas estimativas mais de 70%, para financiar a guerra. E os gastos militares, pela primeira vez em décadas, superaram a receita total de petróleo e gás. O crescimento, que antes era em torno de 4%, caiu para aproximadamente 1% para 2026, enquanto a dependência da China se aprofunda. O gás natural russo é vendido a Pequim com grandes descontos. Isso é exatamente o que significa os cofres vazios, não ilimitados, mas um espaço de manobra que está se estreitando constantemente. E o momento mais perigoso para uma economia de guerra é o momento em que percebe que seu dinheiro está acabando. Porque quando o dinheiro acaba, a lealdade também. Tanto o mecanismo que mantém a guerra em pé, quanto a cola que mantém a elite unida, se dissolvem ao mesmo tempo. E é exatamente por isso que alguns, percebendo que o navio começou a afundar, já começaram a procurar a saída. Porque em um navio que sente que está afundando, todos primeiro procuram seu próprio bote salva-vidas. Para a elite russa, isso geralmente significa mover silenciosamente ativos para o exterior, manter passaportes secundários prontos e desaparecer da noite para o dia, se necessário. A caça aos traidores de Solovyov e os preparativos para a fuga são duas faces da mesma psicologia. Alguns tentam sobreviver através de demonstrações de lealdade, outros procuram a saída. E isso não é novidade. No passado, Putin frequentemente não matava nem prendia as figuras poderosas com quem rompia. Ele as removia sem dor. Anatoly Chubais, que uma vez promoveu Putin como sucessor, saiu silenciosamente para Israel e abriu um instituto lá. Putin zomba dele, mas Chubais está livre. Vladislav Surkov, outrora o estrategista mais poderoso do Kremlin, também está vivo e livre apesar de todos os rumores de ele definitivamente será preso agora. Um destino semelhante poderia aguardar Sobchak, retirando-se silenciosamente do palco com um segundo passaporte, se necessário. Mas essa fuga nem sempre é tão óbvia quanto uma passagem de avião. Muitas vezes funciona de forma muito mais discreta. Educando um parente no exterior, enviando um cônjuge para a Europa para tratamento, transferindo parte da riqueza para um país amigo como investimento.
A elite caminha em uma linha tênue entre para ser leal e se proteger contra um possível colapso, e o regime sabe disso. É por isso que observa de perto onde está a família de quem, para onde está indo o dinheiro de quem. Porque em uma ditadura, o momento mais perigoso é quando os leais começam a se dirigir silenciosamente para a saída. É por isso que esse processo é chamado de os lobos devoram uns aos outros. Em ditaduras, a guerra entre as elites geralmente avança em 3 estágios. Primeiro, começa sob o tapete, depois se espalha na mídia através de figuras como Solovyov e finalmente se transforma em uma purga ou uma fuga. Quando começam a se chamar de traidor na tela, uma avaliação muito mais difícil geralmente já começou por trás das cortinas. E essa devoração não acontece da noite para o dia. Cada vez que aperta o círculo um pouco mais, coloca todos que ficam de fora um pouco mais em risco. Outra coisa que a história mostra, em sistemas autoritários, o verdadeiro perigo geralmente não vem das ruas, mas exatamente desse círculo interno. Quando um líder enfraquece, geralmente não são as pessoas que o derrubam, mas os nomes que antes estavam mais próximos dele. É por isso que, para uma figura como Putin, a maior paranoia não são as praças, mas aqueles ao redor de sua própria mesa. A popularidade derreteu, o dinheiro está acabando, os leais estão indo embora. Então, o que resta? Apenas uma coisa, o aparato do medo. A última perna que Khodorkovsky apontou, o FSB e os serviços de segurança, é agora quase o único pilar sustentando o poder. E aqui entra em jogo um paradoxo que a história repetiu muitas vezes. A repressão pode manter um regime de pé, mas nunca pode produzir lealdade. Um líder governado pelo medo é forçado a governar através do medo, e um poder construído sobre o medo é mais frágil justamente quando parece mais forte. Porque quando um homem forte apoia todo o seu peso nos serviços de segurança, esses serviços deixam de ser apenas seu escudo, eles se tornam o único centro real de poder no país. E ao longo da história, quando um governante se torna totalmente dependente de seus guardas, esses guardas frequentemente começam a decidir o destino do mestre. Na maioria dos impérios após Roma, as unidades de guarda de elite que protegiam o imperador tornaram-se com o tempo a força que o derrubou. Este é exatamente o verdadeiro dilema de Putin. Quanto mais ele precisa da instituição que o sustenta, mais ele está à mercê dessa instituição. E essa dependência não se limita ao FSB também. A verdadeira força que o regime desenvolveu nos últimos anos são as tropas de segurança interna ligadas diretamente ao poder. Ou seja, um exército projetado não para lutar contra um inimigo estrangeiro, mas para esmagar uma possível revolta interna. Isso por si só já diz muito. Um líder que se prepara mais contra uma onda de seu próprio povo do que contra um inimigo estrangeiro é, de fato, uma confissão de quanto ele teme esse povo. Mas a moeda tem outro lado também. As figuras que comandam essas tropas são agora centros de poder por si mesmas. Se a balança algum dia pender, a força construída para proteger o regime também pode se tornar a força que o derruba. Então, como lidar com essa dependência? A resposta é a lógica por trás de cada movimento que vimos neste vídeo, medo e recompensa. De um lado, expurgos. Qualquer um que não prove sua lealdade pode ser o próximo alvo. Do outro, recompensas. Generalatos entregues aparentes, cofres abertos aos leais. Portanto, o posto dado a Tsivileva e a acusação de traição dirigida a Sobchak são realmente duas faces da mesma equação, mantendo a lealdade viva ao recompensar um e assustar o outro. Em tal sistema, o medo se infiltra de cima para baixo. Um ministro suspeita do próximo, um general do próximo. Todos tentam fortalecer sua própria posição, sinalizando a deslealdade de outra pessoa. Frequentemente, declarar alguém como traidor é a maneira mais fácil de se declarar leal. É por isso que, nesses tipos de regimes, informar não é um crime, mas um reflexo de sobrevivência. E o que realmente corrói o palácio por dentro é essa atmosfera de suspeita mútua. Mas esta equação tem um preço. Quanto mais o medo cresce, mais o círculo de confiança se estreita. À medida que o círculo se estreita, cada nome deixado de fora se transforma em uma ameaça potencial, e o líder começa a confiar em cada vez menos pessoas, e mais em sua própria sombra. Um poder que antes era governado pelo apoio de milhões acaba encurralado em uma fortaleza dependente da lealdade de um punhado de homens armados. É exatamente isso que o Império do Medo é, uma estrutura que parece uma muralha intransponível do lado de fora, mas que se torna um pouco mais solitária por dentro a cada dia. E essa solidão não é apenas um assunto interno do palácio, afeta diretamente a guerra também.
Porque um centro que gasta toda a sua energia gerindo a frente interna, lealdade, expurgos, fugas, pode se concentrar menos na guerra real. E, paradoxalmente, à medida que a pressão interna aumenta, a chance do regime de terminar a guerra diminui. Porque, para Putin, perder a guerra significa não apenas perder território, mas colapsar toda a narrativa de homem forte que o sustenta. Então, o medo alimenta tanto a purga em casa quanto a continuação da guerra no exterior. No final, essa história revela muito mais do que um único escândalo. Porque os impérios geralmente não se rompem por um exército vindo de fora, mas de dentro, quando o dinheiro acaba, quando o medo cresce e quando os lobos começam a se observar. E a cena que vemos no Kremlin agora apresenta todos os sintomas de um sistema sob pressão. Cofres vazios, uma máquina de propaganda acusando seu próprio povo de traição, generalatos entregues aparentes e elites de olho na saída. E o preço dessa incerteza também, assim como o da própria guerra, é pago, em última análise, por pessoas comuns de ambos os lados. Nenhum desses fatores isoladamente é decisivo, mas todos juntos apontam na mesma direção. Um poder que ainda mostra os dentes para o exterior enquanto cresce cada vez mais temeroso de sua própria sombra internamente. E ao longo da história, impérios se tornaram mais imprevisíveis exatamente neste ponto, apodrecendo por dentro no exato momento em que parecem mais fortes. Os sinais a observar são claros. Como as eleições de setembro se desenrolam, se esse acerto de contas se transforma em uma verdadeira purga ou em fugas silenciosas, se Kirienko realmente enfrenta um desafio, e quando o ponteiro nos cofres fica vermelho. Mas não se deve esquecer, um regime que está encurralado, mas ainda poderoso, pode optar em vez de se desintegrar por fechar fileiras de forma implacável. Por isso, a verdadeira questão não é quando Putin cairá. Veremos juntos se essa pressão interna se transforma em uma ruptura real ou se o Kremlin supera esta crise também, como sempre, eliminando alguns lobos. Então, o que você acha? Este desmoronamento interno criará uma verdadeira ruptura no Kremlin? Ou os lobos devorarão uns aos outros e o regime conseguirá se manter de pé mais uma vez? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para se manter informado sobre as análises exclusivas de guerra e geopolítica da PPR Global, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.